Nós vamos agora até Paris falar com o Rafael De Angeli. Ele vai nos trazer as repercussões do caso que já debatemos aqui ontem e, na sequência, teremos o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, para debater esse assunto. Bem-vindo à redação, Rafa. Oi, Barreto, Caju, Aidan, um abraço para todo mundo. A questão, por enquanto, é a seguinte: amanhã a comissão disciplinar da Liga de Futebol aqui da França vai se reunir, 13h, horário de Brasília, para analisar toda a situação do jogo, né, todos os problemas do jogo, né, os cartões vermelhos, as confusões, e também pode se pronunciar sobre a acusação do Neymar de racismo por parte do Álvaro González, zagueiro do Olympique de Marselha. Pela parte do Paris Saint-Germain, ontem o clube divulgou uma nota dizendo que apoia totalmente a decisão do Neymar de denunciar uma situação de racismo e também apoia todas as pessoas no mundo inteiro que façam isso. Essa foi a posição do Paris Saint-Germain. O Olympique de Marselha teve a situação completamente oposta, né? Apoiou o seu jogador, o Álvaro González, dizendo que ele não é racista. Isso, inclusive, hoje foi reforçado pelo técnico do Olympique de Marselha, André Villas-Boas. Ele falou em entrevista coletiva agora há pouco, foi perguntado sobre o que aconteceu e ele reforçou: o Álvaro não é racista, inclusive levantou uma questão polêmica, dizendo que o Neymar já sofreu de falsas acusações na vida dele, fazendo referência às acusações de assédio no ano passado. Então, mostrando também total suporte ao seu jogador. O técnico hoje do PSG, Thomas Tuchel, não falou muito sobre o assunto, disse apenas que isso se trata de um assunto do clube e não do treinador. Então, o que a gente aguarda agora é essa reunião da comissão disciplinar aqui da França, né, que pertence à Liga de Futebol, para ver se eles vão abrir essa investigação, até onde eles vão investigar, se conseguiram coletar alguma imagem que ainda não foi divulgada, porque, por enquanto, nenhuma imagem que mostre claramente o xingamento que o Neymar citou foi divulgada. Talvez alguém tenha essas imagens, mas por enquanto elas não foram divulgadas, Barreto. Pois é, o Leonardo até ontem, né, que é o diretor técnico do PSG, falava, né, existem vídeos, existem imagens, deu a entender que ele sabia de um vídeo específico que mostraria a ofensa racista. Mas, pelo visto, o que ele estava dizendo é que o jogo foi transmitido, tem vídeo, então que se poderia procurar essa ofensa, né, Rafa? Nós não temos, assim, aquele momento ou de um áudio ou de uma leitura labial que deixe explicitado exatamente o que o Álvaro González falou, certo? É certo, o Leonardo falou isso logo depois do jogo, né? Imediatamente depois do que aconteceu, ele dando uma entrevista comentando a repercussão do jogo em si, também do que aconteceu com o Neymar, e ele disse: olha, não vou falar, as imagens estão aí, o áudio está aí para mostrar o que aconteceu. E aí hoje o Tuchel foi perguntado se o PSG já tem provas, ou se ele mesmo já está ciente de alguma prova que o clube possa ter sobre o que o Neymar acusou. E ele disse que isso é um assunto do clube e não quis comentar. O clube também oficialmente não falou se tem provas ou não, mas pediu, naquela nota que eu citei agora há pouco, né, a nota que foi divulgada ontem, pediu para que essa comissão disciplinar apure os fatos e deixe tudo da maneira mais clara possível para todo mundo entender exatamente o que aconteceu, sem deixar claro de apoiar o seu jogador, de apoiar o Neymar e as denúncias que ele fez pelas redes sociais. Aidano, antes da gente se despedir do Rafa, você quer fazer algum registro sobre a paisagem, não? Hoje ele pegou pesado, hein? Eu não tenho, eu tô devastado com a paisagem, é o que eu posso dizer. Eu até tenho que pedir desculpa ao Rafa, que eu tive que me esforçar para prestar atenção no relato dele, relato preciso como sempre, muito bem construído, mas é que a paisagem foi uma rival sua hoje poderosa, Rafa. Hoje ele debochou da gente. Valeu, Rafa, até a próxima. Valeu, gente, até a próxima. Nós vamos trazer o Marcelo Carvalho, ele participa conosco direto de Porto Alegre. Eu queria, nessa transição entre o Rafa e o Marcelo, mostrar os posts que o Neymar publicou já hoje, né? Meu xará já está com a gente, bom dia. Já vou te trazer para o papo, xará, mostrando aqui o que o Neymar publicou. É um texto mais longo e que é menos sanguíneo, né, do que aqueles que ele publicou logo depois do jogo. Menos inflamado. Está nas redes sociais, evidentemente, né? A gente hoje começou falando que o nosso telespectador é multitasking, né, Caju? Então, não precisa ler a íntegra. Mas, assim, são reflexões que ele faz de que no dia seguinte ele chega até a entender o jogador, porque é coisa do jogo e tal, mas que ele sabe o que o cara falou e que o cara sabe também. Está arrependido da agressão, acho que isso aí também tem a ver com a possibilidade de punição que ele está enfrentando, né?
Mas eu acho que o trecho mais importante que tem aí, já que o Neymar é tão... Ele tem sempre um escrutínio tão grande, né, sobre o que ele fala. E ontem, num papo com a gente na Rádio Globo, o Marcelo observou que muito do que se fala sobre o Neymar, né, vem também da imagem pública dele. Tem gente que gosta do Neymar, tem gente que não gosta, como jogador de futebol, como personalidade pública. Agora, ele diz aí muito claramente, sou negro, filho de negro, neto e bisneto de negro. Então, me parece que aí, Xará, pelo menos ele já bota uma pedra em cima desse negócio. O Neymar não se assume como negro, não se posiciona, não sei o quê. E isso ele já deixa aí bem evidente no texto. Bom dia mais uma vez, bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto. Bom dia, Aidano. Bom dia, Caju. Pois então, né? Nesse momento, todo aquele debate que teve logo após o incidente com o Neymar, onde muita gente o criticou, né? E aí mostrando esse racismo estrutural que a gente tem no Brasil, onde as pessoas acabam indo em defesa do agressor e não da vítima, ele interditou aquele debate, né? Ele tá agora assumindo ser negro, filhos de negros, de netos e bisnetos. Eu acho que é muito importante esse posicionamento do Neymar, porque corta um pouco aquele debate daquelas pessoas que não queriam defender ele nesse momento por conta de um posicionamento que ele teve lá há 10 anos atrás. Marcelo, o levantamento que você faz no Observatório da Discriminação Racial no Futebol Brasileiro inclui também casos no exterior, né? E você me dizia que, pelo menos desde 2014, o Neymar faz parte dessa estatística aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui pelo celular, porque o Marcelo me mandou uma imagem. Olha, em 2014 foram 20 casos de incidentes raciais no Brasil, em 2019, 67, um aumento de 235%. E de 2018 para 2019, um aumento de 44 para 67, ou seja, 52,27%. Estamos vivendo uma temporada diferente, né? Passamos alguns meses sem jogos, então os números de 2020 certamente estão afetados. Mas os de 2009 são os últimos aqui porque eles já estão fechados. Discriminações no exterior envolvendo atletas brasileiros. 8, 9, 7, 8, 8, isso de 2014 até 2018, e um salto para 18 em 2019. Ou seja, é uma situação que está longe de melhorar, muito pelo contrário, né? Está se agravando de forma evidente. E o que você me dizia é que nesses registros do exterior aqui, sempre em algum deles o Neymar é o envolvido como vítima de alguma ofensa racial, Marcelo? Isso. De 2014 para cá, nesse nosso trabalho de monitoramento, o nome do Neymar aparece diversas vezes. Nós temos, por exemplo, em 2016, um jogo entre Barcelona e Espanhol, onde a torcida do Espanhol tinha cânticos racistas referente ao Neymar, né? Então, é algo que está muito presente na vida dele e é algo que é muito importante que ele se posicionar, né? Se ele não está querendo se posicionar da maneira que está fazendo Lewis Hamilton, LeBron James, mas é importante ele se posicionar do racismo que ele sofre, para que as entidades esportivas talvez tomem uma medida, né? A gente estava falando, por exemplo, da dúvida que se colocou agora sobre se ele realmente sofreu racismo ou não. Mas em diversos momentos dessas imagens que são mostradas, antes dele dar um tapa no zagueiro, ele vai em direção ao árbitro diversas vezes durante o jogo e fala, olha, estou escutando insultos racistas, ou seja, o árbitro deveria, naquele momento, parar o jogo e analisar o que o Neymar estava falando, conforme as orientações da FIFA, mas o árbitro não fez. Ou seja, mais uma vez, a vítima fica fragilizada naquele momento. Mesmo quando é um cara do peso, da estatura do Neymar, né? Com o espaço que o Neymar ocupa no futebol mundial. Quer dizer, a coisa é tão institucionalizada, né, que não adianta nem ser um cara... não é um jogador qualquer que está falando, né? Quem está falando é o Neymar, né? Nem assim o juiz vai olhar. Aliás, você citou o Hamilton e a FIA parece que deu hoje um passo atrás, né? Diz que ainda não abriu investigação para saber se aquela manifestação na camisa dele é política. Já tem, desde o começo do programa, uma manifestação aqui que eu tinha guardado de um internauta dizendo assim, sério mesmo que vamos continuar querendo confundir manifestação política com uma manifestação de algo que é um problema social, né?
a FIA, pelo menos, parece ter recuado nesse ponto. Ainda não chamou. Um abraço e a minha permanente admiração pelo trabalho do Marcelo Carvalho. Quero aqui, mais uma vez, dizer que estou absolutamente engajado nessa luta. O racismo é um problema dos brancos, então, por isso, a gente tem que falar muito sobre ele. E é muito inacreditável a primeira reação das pessoas em relação à tomada de consciência do Neymar. Qualquer momento é o momento de se tomar consciência. E eu tenho elogiado o Neymar por várias atitudes na direção do amadurecimento. Um amadurecimento tardio que aconteceu, mas que o tempo de cada um aí tem que ser respeitado, né? O Neymar, a gente cobrou muito dele aqui um amadurecimento que andasse no mesmo ritmo do talento incrível que ele tem, um dos grandes atacantes da história do nosso futebol. Mas o Neymar amadureceu tardiamente, mas ainda bem que amadureceu, né? A atitude dele esportiva no PSG na temporada passada, na temporada encerrada com a final da Champions contra o Bayern de Munique, já foi totalmente diferente desde a Copa. Opa, tivemos um probleminha aí com o Aidano. Ele travou enquanto desenvolvia ali o seu argumento. E o Aidano toca num problema que a gente tem abordado aqui também, né, Marcelo? O racismo, a gente às vezes fica só cobrando o posicionamento do jogador negro, né, do atleta negro em geral, quando, na verdade, o apoio do atleta branco também é fundamental. O Barreto, inclusive, quando... Desculpa, por favor, Marcelo. Não, eu ia dizer que é crucial essa participação dos atletas brancos, né? Porque o que a gente consegue perceber nesses casos de racismo, de forma geral, é sempre de alguma forma a sociedade consegue uma maneira de reverter o processo, de colocar a vítima como o grande vilão de ter lutado contra o racismo. A gente pensar no caso do Tyson, por exemplo, ele foi questionado do porquê que ele teve aquela revolta. Então a gente sempre coloca um ponto de tentar analisar a reação do atleta negro que sofreu o racismo. E pouca gente debateu naquele momento o porquê os jogadores, companheiros do Tyson, não saíram de campo junto com ele. É isso, né? A gente precisa discutir racismo e entender que o racismo não afeta somente as pessoas brancas, afeta a sociedade inteira e é um problema que precisa ser discutido com as pessoas brancas. Não é possível mais que a sociedade entenda que o racismo tem que ser discutido apenas com pessoas negras participando desse debate. O Caju chamou e a gente restabeleceu o contato com o Aidano, então vamos nessa ordem, Caju e Aidano. Eu fiquei muito assustado com o tipo de reação que as redes sociais, principalmente, mostraram com a atitude do Neymar, né? Eu vi gente até falando, ele está querendo surfar uma onda porque ele percebeu que comercialmente pode ser. Ou seja, um somebody love bizarro sobre uma coisa assustadora, um problema gigantesco, um problema que interfere na vida de uma personalidade global do tamanho do Neymar. Ao mesmo tempo, eu acho que essa reação do Neymar, além de extremamente positiva para o combate ao racismo, naturaliza a figura, a pessoa, esse menino que sempre foi criado para ser um produto, esse menino que sempre foi criado para... Menino não, agora adulto, né? Esse homem que foi criado para não abrir nenhum precedente que cause ruído em discurso e que interfira no produto que ele era. Quando o Neymar vai de encontro a um problema estrutural global, ele se transforma, ele, mais do que amadurecer, ele dá um foco a algo que precisa ser a gente precisa derrubar, que a gente precisa trabalhar para o fim, e ao mesmo tempo ele se torna um humano muito maior. Eu acho isso muito importante para essa figura que, por até esse papel extremamente de produto, né, de media training e tudo mais, ficou controversa no imaginário do brasileiro. Aidano? Pois peço desculpa aí pelo problema. E eu estava dizendo o seguinte, o amadurecimento do Neymar, ele mostra uma pessoa mais humana, um ser humano mesmo, né? No sentido literal. Os posts dele, que eu acompanhei todos, assim, de uma pessoa que se sentiu ferida
por uma atitude de intolerância de um colega de trabalho. Eu não duvido que o Neymar está falando a verdade e atribuo as críticas que ele vem sofrendo no Brasil a ele, ao racismo. As pessoas que estão criticando o Neymar, elas estão criticando por racismo, que é o nosso grande traço como sociedade. A principal base, né, que forma a nossa sociedade é o racismo. E as pessoas estão sendo racistas agora com o Neymar, alegando uma questão comercial para ele estar fazendo isso. Eu espero, sinceramente, que essa atitude do Neymar perdure e que ele se engaje também às manifestações antirracistas que vários atletas, como nós já citamos aqui, o LeBron James, o Lewis Hamilton, a Naomi Osaka e outros estão fazendo pelo mundo. Porque o futebol resiste o quanto possível, resiste muito além do sensato a se integrar à luta antirracista. A NBA, por exemplo, age muito melhor como corporação do que as federações de futebol. Por exemplo, na Inglaterra, aquele emblemazinho na camisa dos times, eu acho muito pouco, quase nada. Precisa de muito mais para essa luta que é tão grave e que até hoje no futebol, para mim, está impune, e acho que esse caso específico do Neymar ficará impune também. O zagueiro do Olympique não será punido. É a minha lamentável expectativa. Uma impunidade que também conversa muito com aquilo que a gente estava conversando no começo do programa, desse regulamento que coloca praticamente no mesmo patamar um lance, beleza, hostil no jogo, de uma violência física, com um ato abominável. Ou seja, um é 10 jogos de punição, que é o ato de racismo, o outro são 7 no máximo. Então, esse eu acho... bizarro, porque fica barato. Fica barato você ser racista no futebol global, é terrível. Nesse caso aí, tem uma coisa que pode parecer um tecnicismo, mas assim, o que o Neymar fez está flagrado na câmera. Ele deu lá ficou acordado aqui que é um pedala Robinho, né? Pá, deu lá Isso está visto, está registrado. O que o Álvaro Gonzalez falou, a gente tem a palavra do Neymar e pode ter a palavra de alguma outra testemunha. Não tem a prova técnica. Aí estamos entrando numa questão lá de como é o julgamento. Então, existe um risco de que o Neymar pegue um gancho grande e que o Gonzalez saia até absolvido, o que vai ser péssimo para o episódio. Mas esbarra ali num problema técnico do futebol. Diga, Marcelo. Isso, e essa questão, ela é uma questão antiga, né? Por exemplo, se a gente for pensar o caso do Marega, que o clube que cometeu racismo com ele pagou uma multa de 714 euros. Mas por conta de objetos no gramado e pirotecnia, eles pagaram 7.000 euros, por exemplo. E a gente tem no Brasil um caso muito semelhante ao do Neymar, que é o Danilo contra o Manuel, num jogo Palmeiras e Atlético Paranaense, onde a cusparada que o Danilo deu no Manuel, ela rendeu muito mais jogos de punição do que o caso de racismo. Então já é algo muito antigo no futebol que a gente não conseguiu evoluir enquanto sociedade para discutir essa questão racial. Como diz, o Aydon colocou um ponto muito importante, né? Na Inglaterra é muito pouco aquele uso dos patches nas camisetas, mas se a gente for pensar em Brasil, a gente não chegou nem nesse ponto. Está acontecendo um debate no mundo inteiro se utilizando o esporte para debater o racismo, e a gente não viu na volta do futebol brasileiro nada aqui no Brasil. Então a gente ainda está muito longe disso. E querer colocar toda esse peso de posicionamento em cima dos atletas é muito pesado. E o Caju colocou algo muito interessante, que é o jogador de futebol, quanto mais famoso ele vai ficando, ele tem uma equipe de media training, de marketing muito grande. E essa equipe diz para ele quase como se ele fosse um super-herói. E quando tu traz a questão racial, tu traz ela para a questão pessoal. Tu humaniza de novo essa pessoa, que é o caso do Neymar. Ele deixa de ser aquele herói para viver um problema da sociedade, um problema do racismo, mas que a sociedade não consegue entender ele. E desumaniza o Neymar muito rápido, né? O Neymar já passa a ser uma pessoa negra não grata e o debate sobre racismo que a gente deveria fazer, a gente já não faz mais. Marcelo, e só para a gente fechar a sua participação, aproveitando, não é um tema
talvez não esteja diretamente ligado, mas enfim, né? Sempre está tudo no mesmo contexto, né? Eu ontem li aqui um trechinho do artigo que você publicou na Folha de São Paulo, defendendo o envolvimento dos clubes até no processo educacional, né? Que os clubes passem a ser não necessariamente punidos, mas responsabilizados por atos racistas de seus jogadores ou de seus torcedores e que tenham que se envolver educando esses jogadores e esses torcedores. Esse seria um próximo passo interessante para a gente adotar, né? Eu acho que esse é o passo fundamental, porque quando a gente discute punição, muitas vezes o clube consegue, de alguma forma, não ser punido pelo ato de racismo praticado pelo seu torcedor, mesmo com todas as provas. Então, o que o Observatório começa a dialogar e tentando dialogar com as federações e com a justiça desportiva é responsabilizar os clubes. Ok, ele não vai pagar uma multa porque ele não foi punido, mas ele precisa fazer de alguma forma um trabalho de conscientização, um trabalho de debate. Então, tu pega o agressor, coloca ele dentro de uma sala com outras pessoas e vamos debater o racismo. Ele precisa, de alguma forma, entender como o racismo se estrutura no Brasil. E esse debate tem que ser feito com as categorias de base e tem que ser feito com os torcedores. Então, é isso. Assim, o Lilian Thuram tem uma frase perfeita. Enquanto os clubes não se sentirem responsabilizados pelo que acontece dentro do espaço do estádio, nada vai acontecer. E aí a gente vai sempre jogar a culpa para o outro, ou vai individualizar o racismo e acreditar que ele é cometido apenas por um torcedor, quando na verdade os atos estão se repetindo cada vez com maior frequência. Essa frase é muito boa porque ela é mais ampla até, né? Ela cabe muito bem na questão do racismo e cabe muito bem também na questão da violência, na violência de torcedores, né? Se o clube não se sente culpado, ele não pode também se sentir vítima. Ele tem que se sentir responsável por aquilo e participar da solução. Marcelo Carvalho, muito obrigado pela participação no Redação. Fala aí, Danô. Eu vou terminar com a frase típica dos brancos, nesse momento que o Marcelo Carvalho falou. Não tinha pensado nisso. É a frase que branco mais fala sobre racismo. Não tinha pensado nisso. Pois é, mas agora já pode começar a pensar. Todos, aliás, podemos começar a pensar nisso. Valeu, Marcelo. Um abraço. Abraço a todos vocês.